Então, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você que veio ao meu coração, uma experiência que eu passei essas semanas, que eu estava sobrevivendo e eu não estava vivendo. Você acredita nisso? Você acha que é só com você que passa dificuldade? Também passa minhas lutas também internas. Quem tem luta interna, levanta a mão. Ah, só eu aqui. Glória a Deus. Vocês não... Nem sei que vocês fazem na igreja, tudo certo com vocês. Enfim, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra no seu coração que essas semanas passadas aí eu passei. E eu estava nesse estado, eu estava sobrevivendo, estava esquecendo de viver. Nossa, eu quero dizer que seria um testemunho aí, mas Deus trouxe algo muito forte ao meu coração. Ao trabalho, voltando para casa, conversando com o Senhor. Quem conversa com Deus quando está caminhando? Se alguém escuta, chama até de louco, mas você fala com Deus, você tem intimidade com Ele. Então eu conversando com o Senhor, falando a Deus, e no estado a qual estava com lutas internas, o Senhor disse, se esta semana você está só sobrevivendo, Zé, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. E veio essa palavra, irmãos, e eu gravei ela no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Deus trouxe muito forte no meu coração. Você sobrevive ou você vive? Mas essa semana, Zé, você está só sobrevivendo. E é um estado a qual nós não temos muito o que dialogar, porque o fator de sobreviver, cada um tem um estado de sobrevivência diante de Deus e diante das pessoas. Cada um tem uma forma de sobreviver e esquece de viver. Uma das maiores dificuldades que nós temos é de expressar o quanto nós estamos atribulados ou sobrecarregados. Nós temos muita dificuldade de demonstrar isso, porque parte da nossa vida a gente não quer mostrar fraqueza, falhas, parte da nossa vida a gente não quer mostrar que somos seres humanos que precisamos de ajuda. É muito difícil, raramente eu encontro, eu acho que talvez não seria um excesso de humildade, alguém dizer assim, me ajuda que eu preciso de ajuda. Como eu disse aqui, às vezes a gente está tão sufocado pelo próprio eu, a gente está dominado pelo eu, a gente se coloca numa cápsula e a gente é forte mesmo quando a gente não é forte. Por fora eu sou uma casca, eu sou forte, eu sou um cara, mas por dentro, se alguém me abraçar, eu sou que nem hoje, né? 3 minutos eu fico pronto, precisando chorar, suja a camisa do cara de lágrima e de ranho. Mas é esse é o fator, né? Mas existe momentos que você está sobrevivendo, que você esquece de viver, e você tem que ter esse um pouco de discernimento. E quando eu lancei para a Brenda, eu não sou de botar tema, né? Você sabe disso, né? Eu não sou o cara de fazer tudo certinho, assim, sou meio atrapalhado, fazer começo, meio e fim. Aí eu falei para a Brenda, vou ministrar a palavra, vou te dar o tema aí. Ela já pegou o tema dela, já disse assim, me dá um versículo, porque crente sempre quer um versículo. Ela disse, me dá um versículo. Ela disse, eu quero que você abra comigo João. Qual é o versículo que está lá, irmãos? Abra lá naquele versículo. Qual é o versículo lá? Lembra o versículo? Quem está olhando aí, Natália? Vamos lá. Ela está assim, ó. Eu não vou falar, tá? Não lembro do versículo. Ô, Robson, por favor, ajuda a filha aí. Glória a Deus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Esquecemos muitas vezes de viver a nossa vida porque estamos sobrevivendo. E a sobrevivência é um estado que nós nos encontramos muitas vezes por um momento que passamos na nossa vida de tribulação. Você já olhou aqueles canais que tem de sobrevivência? Eles vivem um dia e amanhã eles vão viver o outro dia, e assim eles precisam se alimentar, eles precisam se preparar para aquele dia. Mas é um dia que eles vivem depois de um outro dia. E eu parte ao meu coração, eu estava vendo esse estado assim, mas eu quero compartilhar isso porque isso que é forte. Eu dizia ao meu coração, eu dizia a Deus, eu posso compartilhar isso com a igreja? E o Senhor disse, você deve, porque eles vão saber que também você é ser humano. Porque todo mundo se encontra, às vezes, num estado de sobrevivência e esquece de viver. É roubado.
Entenda que esse versículo, bota lá, deixa o versículo. O versículo, amém, diz: o que o ladrão, amém, vem fazer? Ele vem apenas para roubar, matar e destruir. E o Senhor está dizendo que ele vem para dar uma vida, e uma vida plenamente, ou algumas versões dizem que ele veio para dar uma vida com abundância. Nós sabemos que o que Satanás quer? Satanás quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer nos sufocar. Eu creio que o sobrevivente, quando ele está sobrevivendo e não está vivendo, ele está sobre as rédeas. Eu estou pegando essa palavra de rédeas há tempo. Será que alguém está nas rédeas aí? Ele te oprime, você fica nas rédeas. O sobrevivente está sempre sobre as rédeas da opressão. O sobrevivente, ele vive uma vida insegura, sem ter estabilidade, se sente desprotegido, cercado pelo medo, sem esperança. O sobrevivente está com as rédeas na mão do opressor. O sobrevivente, ele é tomado pelo medo, e não deixe que o medo decida o seu destino, mas o difícil é nós ter, essa percepção de quando nós estamos vivendo e sobrevivendo. No fundo, nós temos esse entendimento, essa compreensão que nós estamos naquele dia. Quem já está naquela semana, naquele dia assim que não vê a hora do dia acabar? Irmão, só eu aqui, irmão. O que está acontecendo? Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aquele dia que começa, irmão, e você diz assim: eu não vejo a hora de findar esse dia. Alguém já falou essa frase? Só eu falei. Amém? Aquele dia que você diz assim: meu Deus, olha que dia tribulado, dia de luta, dia de dificuldade. Aí você diz assim: cara, não vejo a hora de encerrar esse dia. Não vejo a hora de acabar esse dia. Nesse dia você e eu estamos sobrevivendo. Você entende isso? Que é só mais um dia, né? Um dia onde você está sendo oprimido por muitos sentimentos, amém? Por muitos desejos, por muito medo. Existe uma insegurança quando você sobrevive e esquece de viver. Você é roubado, amém, de viver, porque Satanás consegue oprimir a sua mente, o seu coração, te enche de tristeza, de angústia, e como eu disse, o medo, amém, ele nos paralisa e ele impede que a gente venha viver um destino. O Senhor está dizendo que ele tem uma vida abundante, e nós entendemos isso. Só que parece que na jornada, nesta caminhada que nós decidimos caminhar como cristão, de todos os lados, amém, existe ataque do inimigo para nos parar nessa caminhada e fazer que a gente venha só sobreviver. Encontramos muita dificuldade nisso. A palavra diz, abre comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus capítulo 16, versículo 25. Não é Mateus 16, deixa eu ver, espera aí, queridos. Mateus 16, 25. Acho que é isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Escute o que eu vou te falar. A nossa realidade interna torna-se realidade externa. Você crê nisso? Essa é uma natureza da vida para o cristão. Começa por dentro, o que significa que os pensamentos, as ambições, os desejos, amém, moldados por seu coração, acabam por influenciar e ajudar a projetar a nossa natureza no mundo. A nossa realidade interna muitas vezes se torna realidade externa. Dificilmente você vai conseguir manter por muito tempo sem se explodir, sem colocar para fora as suas decepções, a sua tristeza, o seu estado emocional. Dificilmente. O sobrevivente, ele tem essa dificuldade de manter no casulo a sua realidade interna. Então, com pouco ele bota para fora. E quando você está no estado de sobrevivência e não consegue viver, você não tem nenhum plano, nenhum objetivo, você não tem destino, você não tem ideia, você não quer fazer planejamento de nada. Parece que aquele dia é o dia qual você precisa viver e você não cogita em sonhar pelo amanhã, ou dizer: Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos, mas eu já estou vendo que amanhã vai ser melhor que hoje. E existem diversas pessoas que entram no ciclo de sobrevivência, esquecem de viver a vida, porque estão presos a laços, amém, emocionais, sentimentais, e esquecem de viver. Esquecem que existe uma vida para se viver. Então a nossa realidade interna, ela se torna uma realidade externa. E nesse texto é algo muito interessante que nós todos sabemos,
Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida, né? Mas quem perder a sua vida por minha causa, ele vai encontrar. Ele está dizendo que existe uma vida a qual nós vamos encontrar. Quem perder a sua vida, quem deixar a sua vida, existe uma outra vida. Uma vida, amém, como está lá em Colossenses capítulo 3, que diz que é uma vida que está escondida em Cristo Jesus. Às vezes a gente esquece, por muito tempo isso me odiava no meu coração. Às vezes a gente esquece de viver uma vida que está escondida em Cristo Jesus, uma vida melhor que Ele tem para mim e para você, e ficamos só no estado de sobrevivência, porque achamos que é isso que Deus tem para a gente. Na realidade, o sobrevivente, ele anda sempre no estado de necessidade. Ele não anda num estado, amém, de agradecimento, num estado de gratidão, sabendo que o favor de Deus permanece sobre ele todos os dias, porque ele está sob o senhorio do Senhor. Então o sobrevivente, ele está sempre necessitado. Ele não está, amém, com o seu coração grato pelo que já tem. Ele não tem, amém, um contentamento, um sentimento de contentamento. Que embora as coisas não estão dando certo, amém, a minha percepção, ao meu entendimento, eu ainda sou grato a Deus porque eu tenho a minha vida. Eu sou grato a Deus, amém, porque o Senhor ainda me escuta, porque Ele é um refúgio, Ele é a minha esperança. O sobrevivente não tem essa percepção. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrar a verdadeira vida. Eu gosto dessa versão porque está dizendo que vai encontrar a verdadeira vida. Existe uma vida a qual Cristo quer que você viva e não é essa vida a qual você projetou para você. Você crê nisso? Então nós precisamos ser arrancados e nós devemos nos reposicionar para sair desse estado que nós muitas vezes nos encontramos, que é o estado de sobrevivência, e esquecemos de viver uma vida. Perdemos o sentido, perdemos uma alegria, uma satisfação de viver, porque somos, amém, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Abra lá comigo Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? O estado de uma pessoa sobrevivente, abra comigo no Atos capítulo 3. Você conhece muito bem esse texto. E agora fresquinho. Glória a Deus, Atos capítulo 3. Diz assim, ó. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola, e Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. O sobrevivente está sempre esperando receber alguma coisa. O sobrevivente está sempre esperando. O sobrevivente está sempre esperando que a sua necessidade seja suprida. E ele esquece de viver a vida porque ele está focado na sua necessidade. O sobrevivente está sempre esperando que alguma coisa aconteça com ele. E ele não consegue viver uma liberdade, amém? Não consegue viver a sua vida. E ele fica, amém, dependente da necessidade. Ele é um sobrevivente. O sobrevivente tem uma dificuldade, amém, de expressar. Às vezes, isso é o sobrevivente. Às vezes nos contentamos com o que é inferior em nossos esforços para nos sentirmos importantes. Não é ruim. Isso não é ruim, queridos. Mas simplesmente não é o melhor. O sobrevivente, ele pensa assim, ele age assim.
ele se contenta com o que é inferior, porque ele acha que aquilo é importante. A plenitude das nossas vidas não se mede pelo que nós temos, amém, a receber das pessoas, mas pelo que nós somos em Cristo Jesus. Porque o sobrevivente, amém, a pessoa que sobrevive, mas não consegue viver uma vida despreza, amém, a todos os sentimentos, a todas as emoções e a todo esse nível de necessidade. Esse tipo de pessoa, o estado dessa pessoa é: hoje eu vou viver o meu dia e amanhã pertence ao Senhor. Eu não vou planejar, eu não vou, amém, sentar, eu não vou projetar nada. Desculpa usar a palavra, irmãos, também o sobrevivente se fica no estado da miséria. Em todas as áreas, emocional, sentimental, financeira. E não é questão, amém, de ser egoísta, ser avarento, ganancioso. O fato é um estado, amém, onde a mente dele está cauterizada, ele não pensa mais que aquilo. Olha o que a Bíblia fala, que aquele aleijado estava esperando o que ele estava sempre recebendo para sobreviver. Ele estava naquele estado assim: eu já sei que eu sou só sobrevivente, por favor me ajude, por favor me ajude. Eu sei que eu não tenho mais vida para viver, eu sou um sobrevivente aqui. Então a Bíblia fala que ele, olhando atentamente, eu acho muito interessante, para que esperando, ele estava esperando, o sobrevivente está sempre esperando receber alguma coisa. Ele esquece de viver o que ele tem, de viver a sua vida. Existe uma vida abundante para você viver, e você é preso, amém, se torna sobrevivente, porque você está sempre esperando alguma coisa. Nós sempre esperamos, o sobrevivente ele só está respondendo, amém, ele tem uma ação através da reação que tem, só. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, porque a palavra de Deus, ela revela o seu coração, a sua natureza, as suas promessas. Elas são ferramentas usadas na tarefa, amém, triunfante de quem vive. O ser vivente, ou a pessoa que vive, amém, que não é um sobrevivente, sabe que vive por meio daquilo que o Senhor disse, não por meio das suas necessidades humanas, porque Deus conhece o nível de necessidade a qual ele precisa ser suprido. Quando você entende quem você é, menos você vai precisar provar. O sobrevivente, muitas vezes, ele faz isso, ele quer uma aprovação, amém, social. Ele faz de tudo para provar aos outros as suas qualidades, as suas conquistas. Parece que tem que mostrar. A tua própria vida que você vive, não sendo um sobrevivente, já mostra que você vive ela e você não é simplesmente um dependente. O sobrevivente, ele fica preso e dependente de pessoas humanas. E algo veio muito forte ao meu coração: não transforme pessoas em casa, senão você vai acabar sem teto. O sobrevivente fica dependente das pessoas humanas. Não transforme as pessoas em casa, senão você vai acabar ficando sem teto. Aprenda a confiar em Deus. Amém, no seu coração. Aprenda a confiar em Deus, e Ele jamais vai te abandonar. O sobrevivente anda sempre num estado de abandono. Ele acha que ele está só. Esse é o estado da pessoa que tem a mente, amém, carnal, ou tem a sua mentalidade, amém, voltada a uma necessidade, ai, por favor me ajuda, por favor me ajuda. O sobrevivente está sempre nesse estado que ele não consegue romper. Ele não consegue viver. E do decorrer da caminhada, eu passando por isso, porque eu acho muito interessante, porque a palavra que transforma é aquela que passa por você. Presta atenção. Eu estava naquele estado, eu dizia: Deus, eu estou num ciclo aqui. O Senhor trouxe no meu coração: sim, você está sobrevivendo, está esquecendo de viver, porque você está preso com os mesmos problemas sempre, Israel. Rompe com isso. Rompe com isso. Muda isso. Você precisa se movimentar. O estado que você se encontra de sobrevivência é porque você está parando as suas movimentações. Você precisa se movimentar. Irmãos, é tão terrível, porque quando o Senhor vem falando ao nosso coração, a gente vai pegando, Deus vai nos trazendo algumas experiências. Isso é muito interessante. Não permita que a sua felicidade
Amém? Não dependa de algo que você possa perder. Não faça isso, Pai. Não permita que a sua felicidade, a felicidade que você tem, dependa de algo que você possa perder. A minha felicidade não está em coisas, está em Cristo Jesus. A minha alegria, a minha razão de viver e não ser um sobrevivente é porque eu olho para Cristo, aquilo que Ele fez e o quanto Ele me amou. E ao decorrer da caminhada, ao decorrer desses dias, quando a palavra pulava o meu espírito, eu me encontrei com um estado de pessoas que estavam só sobrevivendo e estavam esquecendo de viver. E eu dizia, meu Deus, aquele medo, aquela insegurança de descobrir algo, amém, de não dar certo amanhã, de não dar certo no momento. Tipo, qualquer momento ali poderia dar um desentendimento e ela romper com aquela amizade, aquele carinho que ela tem, aquela confiança naquela pessoa total, que se aquela pessoa me decepcionar, eu não tenho mais ninguém. O sobrevivente vive nesse estado sempre de limite, sabe? Ele não consegue olhar para ele mesmo. Eu gosto muito de uma frase que Bill Johnson fala assim, quando você entende quem você é, você não vai desejar ser mais ninguém além de si mesmo. Sabe, são pessoas que têm crise de identidade, não sabem quem elas são, quanto elas são amadas por Deus, e elas precisam de amores humanos, esquece do amor divino de Deus. O sobrevivente está sempre nesse estado, nesse lugar, e ele não rompe com isso. Então não permita que a sua felicidade, amém, dependa de algo que você possa perder. Não permita isso, queridos. Não permita que o medo tome o seu coração e você perca o destino do que Deus tem para você. O sobrevivente, ele trilha caminhos a qual o Senhor não está. Ele não apresenta diante de Deus os caminhos, porque ele está tentando que dê certo na vida dele. O sobrevivente sobrevive em caminhos que não agradam ao Senhor. Quase sempre o sobrevivente está em caminhos a qual ele quer tirar prazer momentâneo, a qual ele, amém, só quer uma satisfação própria. Mas deixa uma plenitude na graça, na palavra do Senhor sobre o meu e o teu coração. Ele diz que Ele é a fonte. Abra comigo o Salmo, esse Salmo aqui 36, 9. Salmo 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz olhamos para a luz. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz nós somos iluminados por ela. O sobrevivente está sempre com escama nos olhos. Não consegue ver além do seu limite geográfico, não consegue sonhar, projetar. E sabem, como eu disse, eu repito, eu passando por algumas experiências com pessoas que estão sobreviventes, estão esquecendo de viver, que estão presos a tantas coisinhas, que você diz, é isso aí que te prende ainda? Você pergunta na sua mente, porque se tu perguntar para a pessoa se ofende, você diz, você ainda está nesse lugar ainda, sai desse estado que você está, para de sobreviver e começa a viver. Porque é isso que Satanás muitas vezes quer, queridos. Que você não viva uma vida abundante, que Ele não quer que você, amém, rompa com isso. Então eu gosto, o texto fala, amém, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Existe uma vida a qual você precisa romper para sair do lugar de sobrevivência. Existe um Deus que te ama, amém, a qual tem projetado para você antes, amém, da fundação. Ele já tem, amém, algo pronto para mim e para você. Gosto muito que esses dias tem norteado no meu coração isso, e algumas frases têm vindo que Ele tem o controle de tudo. O fator é que nós nos comportamos como se Ele não tivesse o controle de tudo. Respondemos os ambientes, os lugares, como se o Senhor não controlasse tudo. Estamos num estado de sobrevivência como se o Senhor não nos ouvisse. Quem já orou dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor me escute? Quem já orou já na percepção, achando que não estava sendo ouvido por Deus? Naquele estado de sobrevivência. Naquela situação que a gente diz assim, meu Deus, o que está para acontecer hoje? Ai, não vejo esse dia acabar, acaba esse dia, acaba esse dia, acaba esses dias.
O Senhor trouxe ao meu coração: pare de viver como um sobrevivente e comece a viver a vida que eu tenho para você. Pare, amém, de viver, amém, olhando somente para a necessidade e ore, amém, para aquilo que você já tem. Existe um favor, como eu disse, pelo respeito, amém, pelo senhorio do Senhor que você obedece, que já está sobre você. Você não é sobrevivente. Viva a vida que Ele tem para você. Então, quando Ele fala para aquela samaritana, que eu gosto muito, Ele diz assim: amém, a fonte de água viva, eu tenho uma água que você não vai ter sede, nunca mais também você vai andar em lugar de necessidades, porque eu sou a fonte da vida para você. Ele diz água viva, Ele está dizendo água que dá vida para você continuar sem andar mais no caminho de necessidade. Mas existe uma insatisfação no coração do sobrevivente, porque ele não anda no contentamento, ele anda no nível de necessidade. Parece que se ele não suprir as carências terrestres para ele, amém, ele não é Deus. Existe uma bondade de Deus. Esses dias eu estava sentado, estava lendo sobre isso. Existe uma bondade de Deus, mesmo Deus não sendo bom. Eu gosto muito disso. Existe uma bondade de Deus, mesmo Deus não sendo bom. Como? Porque muitas vezes tem para o sobrevivente que Deus é bom só quando a resposta vem. Esse é um estado e a mente do sobrevivente. Porque parece que quando Deus responde, aí Deus é bom. Quando Deus não responde, significa que Deus não existe, amém, na sua bondade, na sua generosidade. Mas Deus é bom, Deus é justo o tempo todo. Mesmo Ele não fazendo e não agindo nas movimentações que nós queremos, nós continuamos amando Ele, porque existe uma vida nele, amém? A qual rompeu, nos tirou de lá, Senhor. No estado que você estava, no estado que você está agora, não é melhor? Amém? Então você já melhorou. Você não é um sobrevivente. Para com isso. Para e sai desse lugar. Começa a romper com isso na tua vida, em nome de Jesus. Começa a romper. Amém? Existe uma plenitude da parte do Senhor, algo que o Senhor quer manifestar, mas você tem que sair desse estado temporal de sobrevivente. Eu digo que é temporal, porque logo, hoje o nome de Jesus vai cair do teto, você vai romper. Irmãos, eu tratei essa semana, amém, com alguns, ouvindo umas conversas, eu sei, cara, você vê na cara a pessoa que sobrevive e não consegue viver. Porque ela está num ciclo da sua vida quando ela não consegue romper, ela fala das mesmas coisas, sempre, dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, ela tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças. É uma pessoa sobrevivente. Ela só sobrevive. Não consegue chegar além, amém, daquilo que seus olhos estão vendo. Não consegue, amém, fechar os seus olhos e sonhar e projetar, amém, saber que Deus tem um destino e um propósito. Está sempre no mesmo lugar. Está sempre no mesmo lugar. Está sempre no mesmo estado emocional. Sempre. Porque só sobrevive. Só sobrevive. E aquela pessoa bem avançada de idade, respeito todos os idosos. Eu estava falando esses dias que eu estou na melhor fase da minha vida agora, porque agora eu estou escutando as pessoas mais velhas. Porque antes, eu andava na ignorância, que eu gosto de usar a palavra, que eu era otário, eu não conseguia ouvir os mais velhos, porque eu me achava cheio da razão. Também você que é novo vai entender isso. Tem parte da nossa vida que a gente é otário, porque quando você chega aos 35 anos também, e eu não vou falar a minha idade, jamais, o que você faz? Você começa a prestar atenção naqueles que têm mais idade que você. Isso se chama inteligência. Não tem nada a ver com isso. Você é inteligente, porque o cara tem 60 anos e ele diz assim, ó, se eu tivesse meus 30, aí já dispara na minha cabeça. Porque mais eu tenho 30. Você está entendendo? Mas quando tu anda na ignorância, na verdade, ainda como criança, com a mente transformada, você não quer escutar os mais velhos. Você diz, está falando, não sabe o que está falando. Eu sei o que é a vida. Esse é o estado orgulhoso do ignorante. Aí depois você aceita a tua idade, aceita, amém, as opiniões, você diz assim, meu Deus, como eu era otário. É a palavra, eu estou dizendo para mim mesmo. Então eu estou vendo uma fase que eu estou escutando pessoas que construíram mais do que eu, que estão com uma idade mais acima, que eles dizem assim, quando eu tinha, e se eu tivesse a tal idade, eu faria desta forma. O sobrevivente não gosta de opinião. O sobrevivente não gosta de ideias, porque ele mesmo planeja para sobreviver. Ele esquece que existe uma vida eterna, amém, que está escondida em Cristo Jesus. Ele não consegue, na verdade, romper com isso, porque ele gosta do ciclo. O sobrevivente gosta de ciclo. O sobrevivente é o paralítico, irmão, eu gosto de falar muito. É aquele cara que olha e diz assim, e esperando deles alguma coisa. A Bíblia diz que ele estava esperando. O sobrevivente está sempre esperando.
E aí eu gosto muito porque Pedro diz: eu não tenho, mas eu possuo. O que eu possuo te dou, em nome de Jesus. Vai viver a tua vida. Salta daí. Vai viver a vida. Para de sobreviver. Começa a viver. Glória a Deus. Começa a viver a tua vida. Sai desse estado que você está. Sai desse lugar que você está. Só sobrevivendo, só esperando, só dependente. Existe um Deus que vai suprir toda a tua necessidade. Amém? Existe uma vida, amém? Existem riquezas que estão em Cristo Jesus, irmãos. Existe uma vida que você precisa viver e ela está em Cristo. Sai desse estado de sobrevivência em o nome de Jesus. Sai desse lugar. Em nome de Jesus, você vai romper essa noite. Pare de ser sobrevivente. Conversando e vendo o estado daquela pessoa e dizendo: meu Deus, sobrevive e não vive. Presa a tantas coisas, esquece de ver além daquilo que está a mim diante dos seus olhos, sabendo que existe um Deus que tem uma vida abundante para que você viva. Eu quero orar nessa noite por isso. Orar, queridos, amém? Para que você se fortaleça em Cristo Jesus. Dependa totalmente de Cristo Jesus, amém? E saia do estado de sobrevivência e comece a viver. Saia das rédeas, amém, da opressão. Todos são livres para escolher qual poder vai te dominar. Todos são livres. Todos são livres para escolher qual poder pode dominar você. Você está livre nessa noite. Você veio aqui por quê? Pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma resposta. Você veio aqui porque você ama a Deus. Sai desse estado de sobrevivência. Você veio aqui para agradecer a Deus, amém, porque Ele já tem uma vida qual, amém, você está vivendo. Você foi morto e você foi ressuscitado em Cristo Jesus, amém. Existe uma vida que está em Cristo, você está vivendo. Não rompa isso nessa noite. Porque no estado da sobrevivência você não consegue enxergar, amém, que Ele se faz presente. E aí você anda no estado de necessidade sempre. Pai, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali. Faz isso, faz aquilo, meu Deus, mais um dia. E amanhã é a mesma coisa, né? Porque é aquela coisa, você levanta todo dia para matar um leão, não é assim? Todos os dias, quando a dificuldade vem, qual é a primeira resposta que você dá? Senhor, eu preciso. Você já responde amém no estado de sobrevivência e você esquece de viver. Nós temos uma dificuldade porque nós colocamos tantas coisas nas mãos de Deus que a gente até esquece o que colocou nas mãos de Deus. A gente quer terceirizar a responsabilidade. A gente diz assim: Deus me ajuda, Deus abre uma porta, e a gente não quer esse tipo de ajuda, porque a gente muitas vezes é que nem aquele povo do deserto que olhar para o céu e que o maná cai. Eu falei esses dias, pisaram na terrinha de Canaã, agora a terra vai produzir trabalho, o maná cessou no outro dia, Deus cessou o maná. Já era o maná, irmão. Ele está dizendo agora do sol que eu vou ficar comendo pão. E vai ter com preguiçoso aí, então assim, tudo, sabe? Então aquele homem olhava e dizia, esperando alguma coisa, e Pedro dizia assim: cara, você tem que sair desse estado de sobrevivência, porque você só está sobrevivendo. Você precisa viver a tua vida. Para viver, Jesus vai entrar aí, vai te libertar dessa paralisia que você está. Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai libertar essas pessoas dessa paralisia, para sair desse estado de sobrevivência e começar a viver uma vida abundante. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você é narrador de jogo. Glória a Deus, vamos colocar de pé, igreja. Vamos colocar em pé. Aleluia.